Chegamos ao grande momento, aventureiros. Eu sou Ícaro Moura, e este é o Locran, o canal onde histórias arrepiantes ganham vida. Depois de muitas reviravoltas, desafios e segredos sombrios, Jason Barnes, Nina Vigdis e Guilherme Lupercio enfrentam agora o capítulo final de sua jornada épica. Será que o trio de ouro conseguirá impedir a Corte Vermelha e restaurar o equilíbrio no mundo? Ou o mal finalmente triunfará? Prepare-se para o desfecho de uma história inesquecível. Já deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando as histórias mais sombrias e emocionantes. Vamos juntos testemunhar o último ato dessa trama de tirar o fôlego. Capítulo final: o peso da escolha. Dentro da Barreira Dourada, o duelo entre Jason e Lucy alcançava um ápice desesperador. A clareira, impregnada pela energia crescente do altar, parecia pulsar junto à tensão da batalha. O ar estava saturado com a eletricidade de um destino que se aproximava a passos largos, enquanto Nina assistia, presa em um tormento de impotência e dor. Jason, com o rosto marcado por cicatrizes antigas e olhos carregados de resolução, ergueu as mãos. A energia ao redor dele se moldava como um redemoinho indomável, conectando-se ao véu entre os mundos. Cada movimento parecia um prego cravado no coração de Nina, que soluçava em silêncio. O amor dela por ele era uma chama, e agora essa chama estava prestes a ser apagada pela inevitabilidade do sacrifício. "Você não precisa fazer isso", Nina gritou, mas a Barreira Dourada silenciou sua voz como se o universo conspirasse contra ela. Lucy, com seus olhos cor de sangue e um sorriso que exalava a crueldade, atacava sem piedade. Cada golpe seu era rebatido pela resistência desesperada de Jason, mas ela não lutava para vencer. Ela lutava para atrasá-lo, para obrigá-lo a sentir o peso do momento que se aproximava. O som do vento zunia como um lamento fúnebre, misturado aos ecos distantes das criaturas que assistiam de longe. A clareira, antes um santuário verdejante, agora era um campo de guerra envolto em luz pulsante. Jason deu um passo à frente, os pés firmes apesar do cansaço que ameaçava vencê-lo. O véu brilhava em resposta a ele, uma membrana viva que parecia clamar pelo sacrifício. "Se isso significa salvar você, Nina, e o que resta deste mundo, então que assim seja", murmurou Jason, o som da sua voz alcançando o coração dela como uma lâmina. Lucy rugiu, as garras dela cortando o ar em um último golpe devastador. O peito de Jason foi perfurado, e naquele momento, o mundo pareceu parar. Uma explosão de luz, tão intensa quanto 1000 sóis, irrompeu do corpo dele, preenchendo cada recanto da clareira. A Barreira Dourada conteve o impacto, protegendo o mundo exterior do caos absoluto. Nina caiu de joelhos, o corpo tremendo com soluços que ecoavam pela floresta ou o que sobrou dela. Ela ouviu um último sussurro, carregado pelo vento como uma promessa quebrada. "Vai ser tudo por você, Nina." E então, Jason desapareceu. Lucy, consumida pela mesma luz, soltou um grito agonizante antes de ser obliterada. Quando a explosão finalmente cessou, o interior da barreira não era mais do que uma cratera imensa, um vazio que parecia engolir toda a esperança. O silêncio após a explosão era opressor, tão denso que parecia engolir tudo ao redor. A Barreira Dourada havia desaparecido, dissolvendo-se no ar como um sopro de calor. Onde antes havia o altar, agora só restava a imensidão de uma cratera que parecia engolir a própria terra. Nada restara de Jason ou Lucy. Nina caiu de joelhos, os olhos fixos naquele vazio abismal. As lágrimas corriam pelo seu rosto sem controle, misturando-se ao suor e à poeira que cobria sua pele. O eco das últimas palavras de Jason ainda ressoava em sua mente. "Vai ser tudo por você." O vento que atravessava a clareira era frio, cortante, como se o mundo estivesse se ajustando à ausência de algo vital. Mas com ele, veio uma sensação estranha. Um alívio misturado a uma dor quase insuportável. As criaturas que haviam devastado Slemoor estavam desaparecendo, sendo sugadas para as fendas que se formavam dentro da cratera. O caos estava cessando, mas o preço era insuportável. Nina tentou se levantar, mas suas pernas não obedeciam. O peso da perda, da culpa, parecia mantê-la presa ao chão. "Jason", sussurrou, sua voz quase inaudível. De repente, uma brisa suave passou por ela, carregando consigo uma energia familiar. Era como se o mundo ao redor a envolvesse, como se Jason estivesse ali, ao seu lado, por um último instante. Com esforço, ela se ergueu, os olhos ainda presos na cratera. A luz que emanava dela parecia pulsar suavemente, como o bater de um coração distante. Não havia nada físico de Jason ali,
mas Nina sabia, sentia, que uma parte dele ainda permanecia conectada ao véu. O tempo em Slemoor parecia ter parado. A ilha flutuava em um estado de suspensão quase irreal. Os sobreviventes emergiam de suas casas, olhando para o céu com expressões de espanto e medo. As criaturas que tanto os aterrorizavam haviam desaparecido. Pela primeira vez em semanas, o céu estava limpo, revelando estrelas cintilantes que pareciam mais próximas do que nunca. Nina olhou ao redor, sentindo o peso de ser a única que sabia o que realmente havia acontecido. O sacrifício de Jason, o preço que ele pagou, a forma como ele conectou sua alma ao véu para restaurar o equilíbrio. Mas algo dentro dela ainda queimava. A energia que Alexandra havia ajudado a despertar não desaparecera com o fim da batalha. Pelo contrário, parecia estar mais viva do que nunca. Nina sentia a mesma conexão que Jason mencionara, um elo com os dois mundos. Era como se o sacrifício dele tivesse deixado um fragmento de poder nela, algo que agora pulsava em suas veias, aguardando para ser usado. Eu não vou desperdiçar isso, Jason, disse ela em voz baixa, apertando os punhos. Mas então, a luz na cratera começou a mudar. O brilho suave deu lugar a uma tonalidade mais escura, como um aviso. O véu estava estável, mas apenas temporariamente. A conexão de Jason havia segurado o equilíbrio, mas não seria para sempre. E Nina entendeu. O sacrifício dele não era o fim. Era o começo de algo maior, algo que ela agora estava destinada a carregar. Enquanto a floresta ao redor começava a se recuperar lentamente, as cinzas das árvores queimadas sendo levadas pelo vento, Nina respirou fundo, sentindo o peso de sua nova responsabilidade. A membrana estava segura, mas por quanto tempo? Ela olhou para o céu estrelado, e por um instante, teve a sensação de ver o rosto de Jason entre as nuvens. Ele sorriu, e então desapareceu. Eu prometo a você, murmurou ela, com a voz firme apesar das lágrimas. Eu vou proteger este mundo. Por você. A energia em seu peito pulsou mais forte, como se o véu a reconhecesse. E enquanto ela se afastava da clareira devastada, Nina sabia que sua jornada estava apenas começando. A luz do sacrifício de Jason restaurou o equilíbrio por agora, mas o véu era frágil. E Nina, com o poder adormecido agora desperto, seria a guardiã de uma nova era. E o eco do sacrifício de Jason viveria nela para sempre. O sol nascente iluminava Slemoor com uma luz dourada, mas o brilho não trazia calor ou esperança. Era uma luz pálida, como se o próprio céu lamentasse o que havia acontecido. A cidade estava em ruínas, os gritos de desespero haviam se transformado em um silêncio pesado. A destruição era absoluta, mas não total. 2 jovens sobreviventes, Ciara e Shane, caminhavam entre os escombros. A menina guiava o garoto com mãos trêmulas, os olhos vidrados, como se ainda não acreditasse no que havia acontecido. Shane, segurando uma boneca suja que havia encontrado entre os escombros, olhava para os prédios destruídos. Acha que alguém vai nos encontrar? Ele perguntou, sua voz baixa e quebradiça. Ciara hesitou antes de responder, a garganta seca. Eles já chegaram, Shane. Ela apontou para os veículos pretos da ordem que se espalhavam pela cidade como sombras vivas. Mas eles não vieram por nós. Enquanto isso, na praça principal, Nina permanecia sentada no banco de madeira. As botas dela estavam cobertas de lama e fuligem, mas ela não parecia se importar. Seus olhos estavam fixos no horizonte, mas sua mente vagava para longe, para o passado. Jason alimentando os patos no lago, rindo de uma piada boba que Guilherme havia contado. A simplicidade daquela memória a atingia como uma adaga, cada detalhe dolorosamente vívido. O homem de traje preto ainda estava ali, parado atrás dela, os braços cruzados, os olhos frios como pedra. Ele tinha a postura de alguém acostumado a dar ordens e ser obedecido, mas a reação de Nina o fez sorrir levemente, não de divertimento, mas de algo próximo à aprovação. Vejo que perdeu a paciência, além de um amigo. Sua voz cortou o ar como um chicote, mas Nina não reagiu. Ela soltou um riso vazio, sem desviar os olhos do horizonte. O que vocês sabem sobre perda? Vocês não sentem nada. Só limpam o sangue e seguem em frente, como se fosse um trabalho qualquer. Ela virou a cabeça, os olhos avermelhados fixando o homem. Jason morreu por algo maior, e vocês vão transformar isso em um parágrafo em algum relatório inútil. O homem inclinou a cabeça levemente, estudando-a. Talvez seja verdade, mas não fomos nós que decidimos isso. Ele sim. E agora, você tem que decidir, Nina. Ele deu um passo à frente, sua sombra caindo sobre ela.
Continuar ou desistir? Desistir? Nina riu amargamente. Não existe essa opção, não é? Ele não respondeu. Apenas se virou, caminhando em direção aos outros homens da ordem que começavam a cercar a praça, registrando os destroços, tirando fotos e limpando corpos. O vento cortava a manhã fria ao seu redor. A adrenalina que percorria suas veias começou a diminuir, e foi apenas então que sentiu algo úmido em sua mão. Ela olhou para baixo e viu uma gota de sangue escorrendo lentamente pelo dedo. Franziu a testa, confusa, até levar a mão ao rosto e sentir a ardência de um corte. Virando-se para um reflexo em um vidro de um carro, ela viu o ferimento. Uma linha fina, mas profunda, atravessava sua bochecha esquerda diagonalmente, partindo do alto próximo ao canto do olho e terminando quase na base da mandíbula. A cicatriz era delicada, mas sua palidez contrastava nitidamente com a pele clara e marcada de fuligem. Nina passou os dedos suavemente pelo corte, uma expressão sombria no rosto. Não era apenas a dor física que a atingia, era o que aquilo representava. A marca parecia um lembrete cruel daquele dia cruel. Ela apertou a mandíbula, os olhos frios como aço. Então fechou os olhos por um instante, tentando conter as lágrimas, mas era inútil. O peso do sacrifício de Jason estava sobre seus ombros, esmagador. Enquanto ela tentava encontrar forças para continuar, na clareira distante, o grupo da ordem que investigava a cratera encontrou o pequeno cristal negro brilhante. Um dos homens, de luvas grossas, ajoelhou-se para pegá-lo. Cuidado, avisou seu colega, a voz tensa. Isso não parece normal. O cristal pulsava com uma luz alternada, branca e negra, como se tivesse um ritmo próprio, como um coração batendo. Quando o homem o segurou, a luz intensificou-se, e ele gritou, largando o objeto no chão. Está vivo, murmurou, segurando a mão que agora tremia incontrolavelmente. Os outros recuaram, incertos. Mas não estavam sozinhos. A figura encapuzada que observava à distância permaneceu imóvel, apenas os olhos vermelhos brilhando na sombra. Havia algo inumano em sua postura, algo que fazia o ar ao redor dele parecer mais denso, mais frio. Não o toquem novamente, ele sussurrou para si mesmo, a voz baixa como o vento. Ainda não. O sol continuava subindo no céu, banhando Slemoor em uma luz que parecia inadequada para a devastação. A cidade destruída, os veículos pretos da ordem movendo-se como formigas em um cadáver gigante. No centro da praça, Nina permanecia sentada no banco, sozinha, a sombra do apartamento onde ela e Jason haviam vivido ainda visível à distância. Enquanto Slemoor estava envolta em um estranho silêncio, o som de passos ecoava ao longe. A figura encapuzada desaparecia na floresta, levando consigo segredos que ninguém ainda compreendia. O sol nascente prometia um novo dia, mas para Slemoor, a promessa parecia vazia. A batalha havia terminado, mas a verdadeira guerra estava apenas começando. 5 anos depois. 5 invernos haviam passado desde o caos em Slemoor, e Nina Vigdis já não era a mesma mulher que sentou naquele banco de praça, consumida pela dor e pela culpa. A garota que chorou pelo sacrifício de Jason havia sido substituída por algo mais letal, mais frio. Ela era agora uma caçadora lendária, um nome sussurrado nos corredores da ordem e temido por criaturas que habitavam as sombras. Nina movia-se como um predador, sua silhueta cortando a floresta escura enquanto a lua alta pintava seu caminho com tons prateados. Um rastro de corpos de monstros seguia atrás dela, cada um abatido com precisão cirúrgica. Seus movimentos eram quase sobre-humanos, rápidos, fluidos, eficientes. Ela não errava, não hesitava. Cada golpe de sua lâmina era fatal, cada feitiço conjurado era uma sentença de morte. Ela parou ao ouvir um som distante, o rosnado baixo de algo muito maior do que os lobos que caçava naquela noite. A respiração dela se tornou lenta, quase imperceptível, enquanto ajustava a lâmina curva em sua mão. Suas botas silenciosas mal tocavam o chão, e seus olhos, agora frios e atentos, procuravam o menor sinal de movimento. Venha, então, murmurou, um sorriso desafiador curvando seus lábios enquanto o vento gélido balançava seus cabelos amarrados. O monstro atacou. Uma fera enorme, com garras do tamanho de adagas e olhos brilhando como brasas. Mas Nina não recuou. Ela girou com graça mortal, sua lâmina encontrando o flanco da criatura. Um grito ensurdecedor ecoou pela floresta, e Nina, com um salto ágil, cravou a espada profundamente em sua espinha. A fera caiu, rugindo em agonia enquanto o sangue negro manchava o chão. Nina, ainda montada sobre o cadáver da criatura,
respirava lentamente, sem sequer uma gota de suor traindo seu esforço. Fracos, todos vocês. Suas palavras eram frias, vazias. Enquanto limpava sua lâmina, ela olhou para o céu. Algo no ar a incomodava, uma tensão quase palpável que fazia sua cicatriz no peito latejar. Aquela marca, deixada pelo feixe de luz que atravessou seu corpo quando derrotou Eberhard anos atrás, era um lembrete constante do sacrifício de Jason e do poder que agora queimava dentro dela, adormecido mas sempre à espreita. Naquele mesmo dia, Nina arfava, os olhos fechados, o corpo uma confusão de suor e desejo momentâneo. O homem em sua cama era um rosto sem nome, um estranho encontrado entre os becos de uma cidade que nunca a abraçou. Tudo nele era fútil e passageiro, uma distração fácil para a dor permanente que ardia em seu peito como brasas incessantes. Mas então, aconteceu. Um frio lancinante percorreu sua espinha, um gelo que congelou o calor em sua pele e deixou seu coração como uma pedra afundando no oceano. Ela engasgou, o corpo parando como se subjugado por uma mão invisível. Era uma sensação que ela não sentia há anos. Não desde aquele dia. Que foi? Murmurou o homem, confuso, a mão deslizando em direção a ela, como se quisesse puxá-la de volta para um mundo que já não a continha. Nina o ignorou. Ela se afastou dele, os movimentos rápidos e quase furiosos enquanto vestia suas roupas espalhadas pelo chão. O frio continuava, cada vez mais cortante, como se algo tivesse sido arrancado de dentro dela. Algo que não deveria ser tocado. Jason, murmurou ela. Seu nome surgiu em sua mente como um eco ensurdecedor. Sua respiração acelerou, as mãos tremendo enquanto alcançava o telefone ao lado da cama. O som cortante do toque fazia seu peito se apertar ainda mais. Quando ela atendeu, a voz do outro lado não lhe deu tempo para hesitar. Ordem central. Código vermelho. A voz do outro lado era calma, mas carregava uma urgência inconfundível. Você foi convocada. Nina não respondeu. Não havia necessidade. O homem na cama a observava, os olhos arregalados pela confusão e talvez uma ponta de medo. Ela agarrou suas armas e o casaco de couro surrado, jogando-os sobre os ombros com uma eficiência que só o hábito podia trazer. Não espere por mim, disse, a voz fria como o vento da madrugada. Só alimente os gatos antes de sair. Saindo pela porta, ela desapareceu na noite, o som de suas botas ecoando no silêncio. E assim encerramos mais uma história que ficará para sempre marcada em nossos corações. Jason, Nina e Guilherme nos ofereceram coragem, amizade e sacrifícios, mas os segredos que eles descobriram ainda ressoam no ar. Quero agradecer a você, aventureiro, por ter me acompanhado até aqui. Cada like, inscrição e comentário torna essa jornada ainda. Mas calma, essa não é uma despedida definitiva. Em breve, teremos uma história derivada, revelando novos detalhes sobre esse universo incrível. Claro, a segunda temporada de Os Segredos já está em produção. Continue aqui no Locran para desbravar o desconhecido. Até breve, aventureiros. E lembre-se, o Miss.